Thalita Souza. 2h47, falando ainda em golpes, viu, Guariz? Existe um novo tipo de golpe agora que tem preocupado, que envolvem dados processuais. Esses golpes são um desafio para a justiça, porque os golpistas conseguem acessar dados específicos, como detalhes de processos, os contatos também, e entram em contato com a pessoa, o que faz que a vítima acredite, né, que se trata de fato ali de alguma comunicação de algum órgão oficial. E sobre isso, a gente conversa agora com a Aline Rodrigues Sacomano, ela que é advogada especialista em processo civil e traz pra gente esse alerta, essas informações. Doutora, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Marco, boa tarde, Tayla. É um prazer falar com vocês. Todo nosso, doutora. E doutora, são crimes cibernéticos, né, relacionados a dados que estão em sites dos tribunais de justiça, por exemplo, mas são dados ali que os criminosos conseguem invadir para acessar, são dados públicos, e a gente está falando aí de quais tipos de processo? Isso é importante deixar bem claro. As pessoas muitas vezes não conhecem, os processos são públicos, pelo próprio princípio da publicidade do processo, que a Constituição Federal, no artigo 5º, diz: todos os processos são públicos, com exceção daqueles que tenham alguma exceção, por exemplo, que tratam de segredo de justiça, por violar intimidade ou por segurança e etc. Então, todos os dados são públicos e qualquer pessoa tem acesso aos dados do advogado e das partes. E nesse caso, doutora Aline, como está público, os golpistas, eles tentam, né, selecionar clientes aí que não tenham tanto conhecimento de como receber uma informação oficial, é isso? Sim, na verdade é muito simples. Se você jogar na internet, pegar um número de um processo, né, então você joga um determinado assunto, então ações bancárias, estou dando um exemplo, né, então ações bancárias, você joga, vai aparecer diversas ações no estado de São Paulo, vê o nome de uma parte, você vai no site do TJSP, joga o nome daquela parte, entra no processo, você tem acesso, você visualiza o processo inteiro, então você vê a petição inicial, a procuração do advogado, o endereço do advogado, é muito simples de se ver tudo. E aí, doutora, a gente está falando de quais tipos de processo, quais são mais utilizados, né, pelos criminosos para aplicar esse tipo de golpe? Olha, os processos, a gente percebe, a OAB está numa força-tarefa, inclusive tem uma comissão, lançaram até golpe do falso advogado, uma cartilha, dando algumas orientações. E pelo levantamento feito, percebe-se que os processos que correm no Tribunal de Justiça são mais fáceis de ter acesso. Por quê? Nos processos do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, e outros, eles têm, quem acessa esse processo consegue visualizar o IP, fica mais simples de visualizar quem acessou o processo. Então, as práticas golpistas vêm mais de processos decorrentes dos processos do Tribunal de Justiça de qualquer estado, né? Então, de São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, daí que vem o maior número de casos. Doutora Aline, são golpes que não causam apenas danos financeiros às vítimas, só que o próprio sistema jurídico, ele fica vulnerável, né? Porque às vezes quando o advogado, o verdadeiro, vai chegar a um cliente, muitas vezes esse cliente, ele fica em dúvida, né? Então, como é que você faz para ter essa relação de confiança e como é que a OAB trabalha nisso, né? Os advogados trabalham nisso para evitar a, entre aspas, concorrência dos golpistas, né? Já que podem perder até clientes por causa disso. Isso é uma situação extremamente complicada. Você falou muito bem, se torna todo o sistema fica vulnerável, né? Você de repente pede para uma assistente ligar para o cliente para fazer um depósito de custas, o cliente não sabe se é a sua assistente ou se é uma golpista, né? Então, o que nós estamos fazendo, já na contratação do cliente, até já coloco, mudei, né? Isso de 1 ano e meio para cá. Eu já coloco no meu contrato de prestação de serviços
uma observação. E faço questão de avisar o cliente, olha, nós entraremos em contato somente com esse telefone, com esse WhatsApp. Não pagar nada. Então, dá uma orientação didática para o cliente, explicar que só vai ligar desses telefones ou destes e-mails. Qualquer dúvida, ligar para o advogado. E, eventualmente, se acontecer, tem que ser feito um boletim de ocorrência pelo advogado e pelo cliente. E, com base nisso, tentar se rastrear para ir atrás do IP de quem fez essa fraude e conseguir aí capturar essa gangue, que realmente não é fácil, são muito especializados e eles, até no falar, eles conseguem enrolar, né? Doutora, e normalmente eles pedem, claro, algum tipo de pagamento, né, para a vítima, alguma transferência bancária, mas com qual pretexto? Olha, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eles podem pegar, eles entram no processo, aí eles percebem que dá para se emitir uma guia de depósito judicial. Então, eles falam para a pessoa, olha, aqui é do escritório da doutora Aline Sacomano, vocês têm que pagar uma guia no valor de tanto. O cliente já vai estar esperando, porque ele está falando dados importantes, que tem a ver com o processo. Porque a gente, como advogado, vai alertando, olha, daqui a pouco você vai ter que pagar guia. Aí esse cliente faz, tá, tem sentido. O golpista, inclusive, manda cópia do processo, manda cópia da decisão do juiz que tem que pagar. Aí ele fala, você faz depósito nessa conta. Aí o cliente vai e deposita. Um outro tipo de fraude. Isso aconteceu com um cliente meu, inclusive. É o que eu estou dizendo, estão todos muito sujeitos a isso. Sim. O cliente estava para sofrer uma penhora online e eu alertando o cliente que ele estava para sofrer uma penhora online na conta bancária. O golpista viu o processo, um processo de instituição bancária. Viu o processo, viu o que estava para acontecer, ligou para o cliente e falou, olha, aqui é do escritório da doutora Aline Sacomano, eu sou assistente dela, se você precisa depositar 10 mil na minha conta para que não tenha depósito, para que não tenha bloqueio na tua conta. É complicado, né? E aí também a gente fala dos portais judiciais, né? Porque eu não quero usar a palavra publicidade porque pode se confundir com propaganda, mas o fato de os processos serem públicos, isso aí teria que ter alguma mudança, doutora Aline, para evitar esse tipo de coisa, né? Então, na verdade, tem algo muito maior, né? Que é a publicidade, a transparência, não tem como... Porque se a gente pesar no direito, o que é mais importante? Essa segurança, né, de evitar esses golpes, ou a questão da transparência, a questão que está previsto na Constituição. A publicidade dos processos é algo muito importante para a segurança jurídica mesmo. Nossa. Para que haja segurança jurídica em uma sociedade, é importante que se tenha essa publicidade, vamos dizer assim, publicidade e transparência. Então, o que é mais importante? No direito, em diversas situações, estamos diante de dois valores de peso, né? Então, o que pesa mais aqui? Entendo que ainda a transparência dos processos é algo de mais valor. Então, cabe a nós, advogados, conscientizar os clientes, cabe à sociedade cada vez mais se conscientizar, os sites terem outros tipos de autenticação, enfim, outros tipos de controle, para que seja cada vez mais diminuído isso. Agora, de forma alguma, tirar a publicidade, que é algo muito maior. Não sei se deu para entender. Deu para entender. O problema não é a publicidade, o problema é como estão usando, né? Isso, exatamente, Bom, fica esse alerta para o nosso ouvinte, né, doutor? É importante quem tem qualquer processo aí em andamento, então, se receber qualquer comunicação que seja supostamente do seu advogado, do escritório, sempre tentar confirmar primeiro, né, se esse contato veio de fato do profissional que está atendendo o caso, né?
Exatamente. E já o advogado, quando fizer o contrato de prestação de serviços, alertar. Olha, nós somente entraremos em contato com você por meio destes telefones de WhatsApp, por estes e-mails e assim seguir. E havendo qualquer problema, fazer o boletim de ocorrência, que é uma forma das autoridades, da polícia, rastrear aonde estão ocorrendo mais esses golpes. Doutora Aline Rodrigues Sacomano, advogada especialista em processo civil, falando com a gente desses golpes, agora envolvendo dados processuais. Mais um alerta para você, nosso ouvinte. Doutora, agradeço, viu, as explicações aqui para a gente, sua participação. Uma ótima tarde. Eu que agradeço. Um abraço a todos, um abraço aos ouvintes. Um abraço, doutora Aline. Agora são 2h57, intervalo aqui no Estúdio CBN.